Olá pessoal, boa tarde, que bom estar aqui com vocês novamente. Aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, fez Salvador, Bahia, para mais uma palestra com vocês nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, às 16 horas. Bem, mais uma vez sendo gravada, por conta de todos os protocolos exigidos ainda na pandemia, estamos caminhando para logo podermos estar acolhendo todos vocês aqui nessa casa tão grandiosa que sempre abre os seus braços para nos acolher. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra. Nosso tema de hoje, ele versa pelo capítulo 19, né? O capítulo 19 que trata do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas. E nós vamos desenvolver o tema baseados na parábola da figueira que secou, dos itens 9 e 10. Foi nos dado como balizamento desenvolver esse tema a partir dessa parábola tão bela do Evangelho, que o Cristo nos traz tanto ensinamento, né? Então, ao ler a parábola, nós vamos perceber de que ela traz consigo ali a ideia de esterilidade, a ideia de que possa existir ali uma coisa tão bela por fora, mas que às vezes por dentro não produz frutos, né? A ideia da figueira não ter produzido frutos a partir de um dado momento, nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus a mesma passagem para dar a mesma conotação do que Jesus disse: desta árvore não colherão mais frutos. Por que ele diria isso então, né? Onde nós poderíamos nos apegar a respeito de que Jesus desejaria que a figueira secasse para não produzir mais fruto. O que na verdade ali há um grande ensinamento a respeito daqueles que são, digamos assim, invernizados por fora, né? Os verdadeiros sepulcros caiados, mas que não produzem verdadeiramente um fruto onde possa ser aproveitado por todos esses da coletividade. Afinal de contas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas se for só para amar a si mesmo e não amar ao próximo, as nossas razões não farão com que criemos degraus da própria moralidade do espírito para o seu crescimento. Então vamos nos pegar nessa passagem da figueira, onde Jesus conta de que ao passar pela estrada e viu essa figueira se dirigindo a ela, percebeu-se que não haveriam frutos a ser dados. A história se conta, se fala, né, das várias versões de Marcos, de Mateus e de Lucas, a respeito de várias interpretações. A nossa interpretação, à luz do Espiritismo, ainda é aquela de que nós somos agraciados do Evangelho do Cristo para estarmos juntos a Ele, para que possamos galgar o seu aprendizado este que nos eleva em verdade para o crescimento do espírito que somos. Às vezes, até lemos, compreendemos, entendemos as palavras que estão escritas, mas a prática, às vezes, nos pega em situações, né? Nos pegamos em situações que não são consoantes à prática do Espiritismo. Vejamos nós, quantas vezes podemos ouvir belas palestras, pessoas que falam a respeito da vida do Cristo. Vamos falar também de outras religiões que pregam o Evangelho do Cristo de todas as formas, mas não encontramos substancialmente, só a partir dessas palavras, de que se possa crer de que tudo isso é vivido através do Evangelho. Então essa parte do Evangelho, a parábola da figueira que secou, nos convida a que possamos fazer uma reflexão de como Jesus nos ensina e de como nós devemos aplicar esse Evangelho. Na nossa casa de origem, né, o nosso mentor, o mentor da nossa casa, ele já tinha esclarecido de que nós precisamos vivenciar mais o Evangelho. Não basta fazer uma pequena leitura, ter o Evangelho no lar, se nós não vivenciamos. Ou não basta chegar alguém aqui para falar e de falar sobre o Evangelho, falar sobre a vida do Cristo, se ele próprio não coloca em prática aquilo que ele mesmo prega. Então ele chama a atenção que existem muitos que têm o conhecimento da doutrina, muitos que têm o conhecimento do Evangelho em todas as religiões,
para não ficar dizendo aqui que somos nós do Espiritismo, que somos agraciados com o Consolador, porque sabemos mais. Eu até diria que somos os mais cobrados. Por quê? Porque aqui foi descortinado o véu e nos colocado de que somos espíritos caminhantes através de reencarnações e a cada aprendizado espera-se muito mais de nós. E quantas reencarnações já foram desperdiçadas quando o espírito, na sua prova e expiação, não conseguiu galgar que aquilo estava ali explícito a partir de um evangelho. Ou então, quantos estão distantes desse evangelho ou dessa doutrina, ou ainda que estejam presos a qualquer outra religião, ainda não conseguem compreender o processo de evangelização em si para poder aplicar. Então Jesus nos convida a essa reflexão, dizer que não façamos igual uma figueira, uma árvore improdutiva, que estava ali há tanto tempo, né, prometendo dar frutos e esses frutos não vinham, né? Então ele usa essa passagem, esse momento de que deseja que a figueira então não ofereça mais fruto para ninguém. Aí conta-se no Evangelho que ela aparentemente apareceu, né, seca depois. Claro que se sabe, depois de algum tempo ela secou, porque ela não era produtiva. Então ele vem chamar a atenção de que tudo que existe no mundo que verdadeiramente não possa transmitir algo de construtivo, que não possa produzir algo que possa ser aproveitado pela coletividade, em nome do amor do Cristo, em nome de uma construção cristã, de nós estarmos confraternizando o amor que é pregado pelo Evangelho, pelo Cristo, nada disso vai se sustentar, nada disso vai muito à frente. Pode ter aquele primeiro rompante, aquele primeiro momento, mas vai se desconstruir. E nós lembramos a vocês, nós temos que estar atentos a isso, que nós não somos desse mundo, nós somos espíritos vivendo essa experiência humana, essa experiência na matéria, essa experiência na carne. Então temos que estar atentos no porvir, de estarmos voltando para o mundo espiritual com a certeza de que aproveitamos bem essa encarnação. E para aproveitar bem essa encarnação, o Evangelho é essencial. Mas que Evangelho? Aquele que a gente faz em casa, aquele que a gente aprende aqui na Manchela, nas outras casas, e todo ele, o Evangelho de todas as religiões. Mas é preciso colocar em prática. Não basta ter na ponta da língua os versículos decorados, se isso não é colocado em prática. Então ele chama atenção para isso. Então, nesses breves minutos que nós estamos aqui a falar com vocês, nós vamos fazer uma reflexão a respeito disso, a respeito da nossa vida encarnada, dessa vida do espírito vivendo uma experiência humana, do que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Nosso exercício maior sempre é a família. Eu sempre chamo a atenção dessa família espiritual que reencarnou conosco. Por ora somos filhos, somos pais, somos sobrinhos, somos netos, né? Somos companheiros, somos companheiras, né? Somos tantas coisas diante dessa família encarnada, mas na família espiritual nós estamos ocupando aqui papéis diferentes nessa encarnação, mas temos obrigação com esses que nos servem. E ainda assim, temos obrigação até maior com todos que nos servem, a coletividade, seja no trabalho, seja aqui na convivência do centro espírita, seja na nossa comunidade onde habitamos, os nossos vizinhos, além da família. E os desafios não são poucos, os desafios são muitos. Podemos até entender de que são provas e expiações da categorização do nosso planeta. Então fica chamando a atenção para nós aqui encarnados de que é possível aproveitar melhor essa encarnação quando, de conhecimento desse evangelho, conseguimos colocar em prática todo ele, ou se não, parte dele. Por que parte dele? Porque ainda estamos no caminhar da espiritualidade. Estamos ainda no engatinhar do espírito que somos. E aí sabemos que essa nossa imperfeição, que nos prende por processos reencarnatórios de muitos anos reencarnando aqui na Terra, de que estamos por aprender. E por isso que o Cristo esteve entre nós para nos dar essa belíssima lição, deixou esse evangelho para que possamos seguir como uma bússola direcionadora das verdades do Espírito. Porque o Espírito, ele só cresce moralmente. E o evangelho, segundo o Espiritismo, como alguns me perguntam, ele tem essa dádiva, esse dever, esse processo de nos evangelizar, moralizando o espírito que somos, nos chamando a atenção, né? Alguns falam assim, mas ele é uma cópia da Bíblia. Não, dali foi
descrito o Evangelho segundo o Espiritismo a partir do que os Espíritos consolidaram, reuniram no Evangelho segundo o Espiritismo, daquilo que é mais moralizante, para chamar mais a atenção do Espírito nessa caminhada da moral que precisamos ter e cultivar em nós, homens de bem, as virtudes do homem de bem. Quantas virtudes nós temos e quantas desperdiçamos no caminhar dessa vivência aqui na carne. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém estar vivendo no mundo material. Mas o fato de nós nos entendermos agora como espíritos caminhantes e de que existe vida após a vida e que podemos estar consolados uns com os outros a respeito do que nós vivenciamos aqui, o Evangelho Consolador que nos coloca a caminho dessa verdade, vamos trabalhando esse Evangelho em nós e na coletividade vamos crescendo cada vez mais. Nós sabemos que as dificuldades aparecem porque o dia a dia são provas que precisamos vencer. A todo momento uma tentação e uma prova. A todo momento o que nós chamamos de tentação e prova, muitos de vocês chamam com dificuldades. Dificuldade na saúde, dificuldade em estabilização monetária, financeira e econômica, social, dificuldades emocionais, tantas outras dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas se nós olharmos bem, a misericórdia de Deus colocou a mão em nós, nos traz essa vida bela. Vivemos, por exemplo, numa cidade radiante, maravilhosa, vivemos diante de uma natureza exuberante, apesar de sabermos que, aos poucos, a humanidade vem destruindo este planeta. Precisamos pensar na sustentabilidade, precisamos pensar nas gerações futuras, nossos netos, nossos filhos. Aí a gente pensa assim, mas já ouvi isso, eu não estarei mais aqui. Quem disse? E a reencarnação? E vocês reencarnando no futuro, aqui, por exemplo, quando o planeta estiver numa crise hídrica, onde já se briga, faz guerras a respeito de poder ter esse planeta aí com menos água do que ele tem hoje, guerra por energia, guerra por alimentos, guerra por tudo isso. Você pensa agora, volta para o mundo espiritual, depois reencarna, o que vai ser? Temos que cuidar dele agora. Então, Jesus, nessa lição, ele nos convida para que possamos reorganizar nossas ideias, para que não sejamos os sepulcros caiados. A ideia da figueira é aquela que não produz nada. Está ali apenas como um parasita, usufruindo das coisas do mundo. Já que nós precisamos, no mundo, estar oferecendo algo para alguém, oferecendo algo de nós para que a humanidade que nos cerca cresça, ou principalmente aqueles membros da família. Não é assim quando nós damos educação, não é assim quando nós propomos de que podemos cuidar daqueles que estão próximos, seja na caridade, seja na forma de vivências do dia a dia, seja porque você é um empresário, empreendedor e dá emprego, seja porque você no seu trabalho é solidário com seus colegas, na ajuda do serviço, fazer com que as coisas se engendrem para posicionamentos positivos. Enfim, são várias coisas do nosso dia a dia que nós não nos percebemos como, de que podemos fazer, dar o melhor de nós. Em nós reina ainda o egoísmo, e muitas vezes esse egoísmo sabota a nossa mente, coloca um tapa-olho na nossa mente, a gente não faz a gente enxergar aquilo que está óbvio ali do nosso exercício. Rejeitamos as dificuldades, colocamos essas dificuldades como coisas que não poderíamos estar vivendo, até colocamos até que Deus não deveria ter dado essa prova, quando na verdade ela foi uma parte do nosso processo encarnatório que temos que viver, quando não, a nossa saúde, que às vezes é debilitada por conta desse corpo material que ele ainda na fase de envelhecimento, o tempo vai passando, aí ficam buscando por mais saúde, mas engendrando não fossem merecedores de estar com tanta dificuldade. Então, por esse momento, por essa questão, é que vamos pensando, né? Essa dificuldade, esses momentos que vivemos aqui, estamos sempre criando alguma coisa, vivenciando alguma coisa. E o Evangelho em nós nos traduz de que forma podemos viver melhor, procedendo melhor com a lei do amor, procedendo com o carinho crístico,
procedendo com os outros que nos rodeiam? Você já se perguntou das suas boas ações? Você já se perguntou se você consegue ser uma pessoa que costuma engendrar os processos de acolhimento entre os seus? Se você evita os conflitos ao máximo? Se você já consegue estar bastante engajada em ser bom cristão, exercendo em você os processos que elevam o seu espírito, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, esse convite que o Espiritismo lhe faz a estar observando a si mesma, aí debruçada sobre o orai e vigiai, e debruçada sobre os estudos que você precisa fazer para ter autoconhecimento, para encontrar autoiluminação, para estar num caminho que mesmo que ainda lhe pareça longínquo, mas que você encontre ali a solidez de um caminho que te eleve em espírito. O Espiritismo te convida a isso tudo. Hoje, lidando com o Evangelho aqui no capítulo 19, falando sobre a parábola da figueira que secou, para esse exemplo do Cristo de nos mostrar que muitos estão presentes, até têm um grau de conhecimento, não conseguem fazer com que esse Evangelho transpasse as fronteiras da pena do seu conhecimento, exercitando o verdadeiro Evangelho do Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos encontrar isso, né, por exemplo, nas características dos médiuns. Os médiuns, aqueles que vêm com uma, digamos assim, uma força exemplar, vêm com dádivas que são dadas por Deus, vêm com o intuito de poderem fazer aqui na Terra verdadeiras caravanas para elucidar os processos dos outros que ainda não entendem, os processos reencarnatórios de ser um espírito, do Cristo esteve aqui na Terra para nos ensinar a amar. Esses médios trabalhadores que muitas vezes desconhecem até o próprio potencial, mas vêm com potencial para a cura, vêm com potencial para ajudar o próximo e se desvirtuam no meio do caminho. É natural, porque muitas vezes não tem um conhecimento aprofundado do que é ser um médium. Mas é só para exemplificar de que ser um bom médium está consoante com a ideia de estarem alicerçados no Evangelho, facilita o trabalho dos bons espíritos, que ali se associam para também, junto a esse médium, serem também aqueles que serão instrutores, aqueles que darão as instruções para a coletividade. Nós conhecemos, por exemplo, Divaldo com seus livros através de Joana. Imagine se Divaldo não tivesse uma conduta cristã, moralizante, né? Você acha que Joana ainda estaria ao lado dele, transmitindo belas palavras, com belas ações, livros, como ele faz? E Chico Xavier também teve Emmanuel, e você tem o seu mentor, eu tenho o meu mentor. Eu preciso estar em consonância com esses mentores espirituais. É isso que nós buscamos, o equilíbrio e o conhecimento, para que não nos tornemos a figueira que secou, estar aqui sem conseguir produzir algo de substancial para essa humanidade na coletividade. Então temos que estar sempre atentos ao que produzimos, aquilo que sai da boca, aquilo que vem do coração precisa ser maior apenas da razão, mas uma fé raciocinada através dos estudos vai te levar em padrão de conhecimento para que você possa estar também compreendendo esse evangelho em você, como disse o apóstolo, né? Deus em mim, né? Fazer com que Deus brilhe através de você. Não é isso que você quer? Não é isso que nós buscamos? Estar sempre próximo do evangelho do Cristo, mas precisamos estar próximos, mas no exercício do seu evangelho. Então essa parábola vem nos dizer hoje isso, nos traduzir essa verdade, nos colocar à frente do que precisamos aprender e exercitar. Não só porque somos médios, todos são médios. Eu já ouvi dizer isso, todos são médios. Sim, somos todos médios, mas então, se somos todos médios, precisamos estudar, ter consciência de que somos espíritos e exercitar isso em nós, porque muitas vezes isso não apresenta-se na nossa casa. Ainda cultivamos distúrbios, discussões, palavras chulas, comportamentos desregrados, ou não compreendemos às vezes o companheiro que está em desordem mental, ou ainda não tem a compreensão do Evangelho como nós temos, ou até mesmo não tem uma religião que possa alicerçar, descortinando os véus, para que ele possa
crescer enquanto espírito moralmente, ainda que se tenha uma religião, pode estar aí guiado de forma, digamos assim, apenas com uma visão limitada do todo, naquilo que se apregou através de uma religião mais fechada, onde só se pode ver um pedaço do todo, não consegue enxergar e abrir o seu coração para tudo que o cerca, exigindo dele essa religião mais exclusividade para ela. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Precisamos estar atentos a isso, né? Temos partes interessantes do nosso Evangelho. Essa parte da figueira, a parábola da figueira que seca, eu já ouvi vários palestrões falando sobre esse tema. Gosto muito quando me convidam para falar sobre esse tema, porque aí nós temos a oportunidade de colocar de que como precisamos mudar, como precisamos fazer com que esse Evangelho chegue para nós em exercício de uma verdade absoluta. Esse Evangelho que nos ensina a amar, que nos ensina a ser tolerantes, que nos coloca a favor da indulgência para com o próximo. Precisamos estar em via de regra, vivendo esse Evangelho que o Cristo nos deixou, mas um exercício prático. Não só que as palavras entrem pelo ouvido e saiam pelo outro, mas que possamos estar vivendo ele, colocando ele à frente desse nosso entendimento, no que diz respeito a vivenciar como Jesus gostaria que vivenciássemos. Outro aspecto importante, quando eu falei aqui dos médiuns, é falar que na nossa infância do espírito, ainda na carne, que estamos vivenciando ainda aspectos rudimentares do nosso planeta, várias civilizações já vieram para cá e já retornaram à pátria espiritual, e hoje, em pleno século XXI, ainda vivemos muito massacres, guerras, violência, né? Violência uns contra os outros, o que já não deveria existir mais. Mas como estamos passando por uma transformação, a pandemia já é objeto de transformação, a humanidade já se adequa a processos de, digamos assim, de desencarnes coletivos, onde aqui restarão apenas os espíritos que estejam verdadeiramente em consonância com a nova atmosfera do planeta que se desenrola, que seremos aí nesse milênio, a abertura do mundo espiritual para todos aqueles que ainda não têm esse conhecimento de que somos espíritos vivendo essa experiência, e de que após a vida, há vida, não há morte, porque nós não morremos, e de que nós precisamos entender melhor esse mundo que nos cerca. A parábola da figueira vem nos trazendo esse ensinamento de que precisamos consolidar verdades em nós, essa de sermos espíritos caminhantes, essa de que, por sermos espíritos, somos reencarnacionistas, e logo nessas idas e vindas há uma relação direta com as leis de Deus, essas leis que são imutáveis, né? A lei do progresso, a lei do amor, a lei do trabalho e tantas outras leis que nós precisamos estar comungando com elas. Toda vez que nós ferimos uma dessas leis, o que acontece? O que nos acontece? Nós ficamos por via de estarmos de novo em outro teste para, digamos, incorporar melhor o aprendizado dessa lei, para que não possamos estar errando novamente. Muitos se lamentam, muitos se culpam, muitos não conseguem enxergar de que o exercício na carne nos propõe também erros. Por quê? Porque cegamos esse propósito de estarmos só nos vendo como espíritos e achamos que o mundo material é o limite que importa. Precisamos elevar o nosso fator espiritual. Nós precisamos crescer enquanto espíritos para olharmos melhor a vida futura, que é a vida espiritual. Essa de ir e vir nos traduz como um exercício na carne, a escola do espírito, vivendo em sociedade, nos convidando todo o tempo para nós estarmos amando uns aos outros. Mas como é difícil, né? E nós estamos caminhando. Veja que não há um retrocesso. Veja que nós não conseguimos, mesmo que queiramos, estar voltando atrás. Já me perguntaram isso outras vezes em outras palestras, se o espírito tem como regredir. Não, ele pode até estacionar um pouco, mas ele sempre vai sendo empurrado à frente pela sua própria inteligência, faculdade de compreensão e a sua centelha divina que existe em todo aquele que acredita em Deus. Até mesmo quem se diz ateu, agnóstico, ele tem essa centelha, que
que o encaminha, o coloca à frente para a evolução desse momento reencarnatório. Sabemos que esse planeta em transformação nos convida ao amor e de que, claro, que aqui só permanecerão aqueles que verdadeiramente cresceram em espírito, espiritualizaram-se, entenderam que a vida espiritual é maior do que a vida material e ela é muito mais pulsante e que por hora você tem uns breves momentos que para nós parecem uma eternidade, anos e anos na carne, não é nada para a vida de um espírito que foi criado simples e ignorante. Quantas reencarnações nós já tivemos? A parábola da figueira seca, que seca, Jesus chama a atenção de que precisamos produzir amor, precisamos estar em consonância com o seu evangelho. E quando ele se refere assim, repete-se também por Mateus, por Marcos e por Lucas, nos colocando a verdade de que precisamos estar olhando para esse exercício na carne, que não podemos ignorar isso. Está aí a todo tempo nos convidando a olhar para a frente e para o alto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, estamos a falar aqui da fé que transporta as montanhas, no item 9 e 10, a figueira seca, para nos lembrarmos de que esse Evangelho é a nossa bússola. Ele é que vai nos colocar à frente do que nós precisamos estar falando. Bom, quantas vezes esse exercício na carne já nos colocou em situações onde nós tivemos essa prova em queda? Quantas vezes em tantas encarnações nós estivemos diante desse Evangelho e não conseguimos assimilar exatamente a sua mensagem? E aí estávamos em queda. Hoje, aqui no Espiritismo, hoje aqui na nossa doutrina, nessa filosofia de vida que nos convida como religião, amar o Cristo, amar ao próximo, amar a Deus, nos colocamos à disposição para esclarecer de que ainda vivemos sim no mundo de provas e expiações. Deus permite que tenha violência, Deus permite que exista o assassinato, que existam as faltas cometidas uns com os outros, mas é para o nosso aprendizado. E aí eu lhe pergunto, as faltas que lhe caem, feitas pelos outros, você consegue perdoar? As faltas que lhe caem, você consegue olhar para o outro na mesma caminhada que você? Muitos me diriam assim, Jardel, se você tivesse, por exemplo, o exemplo de ter uma filha estuprada e de fosse violentada nessa violência que essa cidade doida nos oferta e tal, haveria compreensão da sua parte? Eu diria para você, como um ser humano encarnado, que nós estaríamos esforçando para poder compreender o outro na sua inferioridade, aquele ser animalesco que comete um ato como esse. Mas na minha fé cristã, olhando para ele como um irmão encarnado e vendo como um doente que ainda não conhece a realidade do espírito, em falta com ele mesmo, e ela também no seu processo reencarnatório, porque não há uma folha que caia sem o consentimento de Deus, deve ter alguma sintonia com esse espírito que fez cometer esse ato onde ela estaria naquele momento, naquele local. Nada é por acaso, né? Então nós vamos nos lembrar aqui da história de João Batista, né? Que teve a cabeça decepada, né? E nós vamos nos lembrar de que os espíritos esclarecedores, os espíritos de luz, já nos falávamos, né? Já nos falavam sobre essa história da degola de João Batista, né? De que em vidas outras, ainda como Elias, né? Ele já tinha, no momento reencarnatório anterior, atentado contra os seus, né? Quando Elias, ele engendrou, digamos assim, um ataque em defesa da religião, porque ele processava, né? E que aqueles sacerdotes deveriam ser eliminados. Antes, né? Antes, como Moisés, ele também já tinha engendrado essas questões. Então, os processos reencarnatórios que levaram a João Batista perder a cabeça são lições de vidas passadas, né? E que ele cometeu o mesmo ato. Nós conhecemos aqui situações e circunstâncias que outros já vieram contar para a gente do seu processo reencarnatório sobre vidas que sobrepõem, né? E se interessam, se interagem, melhor dizendo, nesta vida, de que processos aconteceram que só tinham explicação com vidas passadas. Né? Alguém que nasce com a deformidade, com processos de vidas passadas. Alguém que hoje lamenta, tendo mesmo uma vida equilibrada, não encontrar o caminho da felicidade.
não consegue ser feliz com a vida que leva. E aí, muitas vezes, vem encontrar aqui um consolo no Espiritismo de entender de que ele é um espírito e de que, sendo espírito criado por Deus, que é eterno, logo ele também é eterno. E só que ele está em estado embrionário de evolução, né? Não vamos confundir Deus com a criatura. E nesse estado embrionário de evolução do espírito na infância ainda, egoísta, ele ainda comete desatinos. Como foi aquele que, como por exemplo, eu dei de ser faltoso com a minha filha, sugerido por alguém que me perguntava como eu me comportaria, como eu que devo ter me comportado de forma contrária às leis de Deus em outras encarnações e que venho purgando a partir de outras encarnações até esta, situações onde eu preciso vivenciar essa realidade do Espírito. O Espiritismo lhe convida, nos convida a essa vivência dessa realidade, viver como Espírito mesmo uma experiência humana, tendo a consciência que o Espiritismo nos dá, que eu trago a vocês agora, através do estudo do Evangelho, através do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, a Gênese, né? Então nós vamos instruindo, né? Orai e vigiai, orai e instruí-vos. Vamos nos debruçando sobre as obras, sobre os aprendizados, sobre essa doutrina que é tão encantadora, nos colocando ao entendimento das coisas que nos cercam. Então hoje vim falar para vocês sobre isso. Nós vamos falando sobre aqueles que, mesmo verdadeiramente imersos até numa religião, numa doutrina que não produz essencialmente nada de valor, não faz com que isso seja em nome de uma coletividade, que leve ao homem o seu crescimento moral, que construa algo verdadeiramente que se possa aproveitar, vamos desperdiçando os momentos reencarnatórios. E a esse será dado aquilo o seu merecimento. O que nós esperamos dessa vida? Ao desencarnarmos, chegarmos no mundo espiritual bem melhor do que estamos hoje. Chegarmos no mundo espiritual entendendo um pouco melhor a vida que vivemos aqui na Terra. Não chegarmos no mundo espiritual atabalhoados, sem entender o que aconteceu. Como é isso? Estávamos vivos, estamos mortos, não habitamos mais o mundo material. O que aconteceu comigo? Então o Espiritismo veio e clareou tudo isso. Nos trouxe a fé raciocinada, nos convida ao convívio de não sermos ou não nos tornarmos a figueira que secou, quando Jesus condenou-a, dizendo que a ela não caberia mais produzir frutos mais para ninguém, porque passado tanto tempo já não produzia nada. É o que cabe a nós, ao que cabe às religiões, ao que cabe àquilo que o mundo produz como uma verdadeira essência divina, mas que na verdade é só uma casca. Por trás daquilo não vai levar nada de construtivo para a humanidade. Precisamos aprender a amar, precisamos amar uns aos outros. E, infelizmente, a sociedade se coloca dessa maneira, nós estamos nos esforçando para cada vez mais estarmos evidenciando esse evangelho em nós. O Cristo divino nos convida a esse amor a todo momento. O seu evangelho nos coloca o amor que ele tem por nós. E nós somos muito gratos por estarmos aqui, seguindo essa doutrina, seguindo o seu evangelho, podendo falar para vocês da lei de Deus, da lei do amor, a lei que nos rege a todos. Podemos falar de que precisamos estar juntos nessa caminhada, porque o Cristo disse, não perderei uma só ovelha. Então, muitas vezes eu sou assim, comentário no trabalho, né? De que eu sou muito gente boa. Ah, você é a irmã Dulce aqui, porque todo mundo você tem uma palavra para dizer de que não é bem assim, a pessoa não errou porque quis. Não, é o caso de não reconhecer o erro da pessoa, mas é o caso de sempre se pode dar uma nova chance. Não é assim a nossa chance de reencarnar, né? Não é assim que acontece com a pior das dádivas. As pessoas se condenam à própria morte, cometendo suicídio, quando essa vida é dada por Deus. Vai para o mundo espiritual ver verdadeiras atrocidades até o equilíbrio retornar a esse espírito e ter uma reencarnação para lutar de novo aqui na carne. Então são esses momentos que nós estamos trazendo para vocês aqui, da exemplificação do que nos foi dado como uma linha a ser seguida para falar sobre a parábola da figueira, aqui do capítulo 19, né? Transportarás as montanhas. Então, quando Jesus nos fala dessa força que temos em nós, é para que nós possamos produzir, ou seja, pelo nosso trabalho, ou seja, pela religião que frequentamos,
ou seja, através do que somos na sociedade, pais, filhos, sobrinhos, avós, marido, esposa, companheiros, companheiras, que nós possamos olhar ao outro que está ao nosso lado, não precisa necessariamente só olhar para a família, vamos tentar olhar coletivamente o que podemos produzir para que esse mundo se torne melhor, o que podemos fazer por ele. Então hoje eu me sinto igual aquela história do beija-flor que tenta apagar o incêndio na floresta. Eu sou essa gotinha que vou buscar no oceano para estar aqui muito satisfeito por estar falando para vocês aqui no Face, né? Na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nessa quarta-feira, para que possamos encher os nossos corações de amor, de afeto, né? Apesar de tantas dores que sentimos. Então, convidando você hoje, que está aí passando por dificuldades, de qualquer ordem. Eu não vou me prender aqui se é da saúde, se é financeira, se é a perturbação mental, perturbação espiritual. Concentre a sua fé nesse finalzinho da nossa palavra. Concentre-se naquilo que você veio buscar aqui hoje. Concentre-se no espírito de luz desta casa. Vamos logo mais caminhando para as nossas orações, para que possamos ter agraciado junto a nós o nosso mentor, que sempre nos ajuda, nos intui, nos coloca pensamentos construtivos, que nos consola, que nos abraça, para que nós, nessas nossas dificuldades, possamos encontrar consolação no amor crístico, na vida que nos coloca sempre nas provas e expiações, mas que precisamos dela para crescer, para o entendimento daquilo que somos. E estamos ainda embebidos do egoísmo. Por isso que tamanho as provas e expiações. Mas estamos cá, passo a passo, nessa transformação, galgando novos espaços esses, as nossas conquistas. Talvez assim, com uma certa vagareza, que possamos estar mais atentos ao que queremos construir, que possamos estar direcionados o nosso pensamento às coisas do Espírito, como crescer enquanto Espírito, vivendo a experiência na carne, como fazer para esse Evangelho fazer parte de mim e repetir como o apóstolo diz, Deus vive em mim, e que eu possa estar com essa graça alcançada e ter uma vida plena, mesmo que com todas as dificuldades, sejamos verdadeiramente cristãos e muito felizes de estarem aqui. Nós vamos para as nossas palavras finais, convidando a todos que possamos estar hoje, agora e sempre com o Evangelho perto de nós, para que seja sempre a nossa bússola a nos guiar, que o Cristo, na sua infinita misericórdia, procure nos colocar a sua mão misericordiosa e continue nos conduzindo através do seu Evangelho, através das suas doces palavras, sábias palavras, que possamos não parecer como a figueira que secou, que não temos nada a oferecer. Sim, possamos nos debruçar, como a casa irmã Sheila nos convida aos estudos, para que possamos nos debruçar sobre esses estudos, tantos estudos que as casas espíritas oferecem, para que possamos crescer enquanto espírito, né? Nesse milênio que se abre para o milênio da espiritualidade. E aqui, nós nesse planeta que se transforma de provas e expiações para um planeta melhor, um planeta mais feliz, um planeta de regeneração. Que possamos ter a graça alcançada de, quem sabe, nas próximas reencarnações, temos o merecimento de continuarmos habitando este planeta. Por quê? Porque se não melhorarmos, não poderemos mais habitar num planeta de regeneração. Vamos habitar na casa do Pai há várias moradas. Em outra casa, quem sabe, a convite dessa nossa impossibilidade de crescermos em regeneração. Então vamos estar com a fé raciocinada, vamos estar fazendo uma reforma íntima do que somos, o entendimento do Espírito, vivendo a experiência na carne, e vamos para a frente e para o alto. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Agradecer mais uma vez a diretoria desta casa, que sempre nos convida muito amorosamente para que possamos dar essas breves palavras e torcendo para logo, logo podermos estarmos juntos ali, frente a frente, como já foram tantas outras vezes, como eu adoro fazer as palestras para vocês aí no Irmão Sheila, mas que hoje nós estamos aqui por um vídeo, mas eu creio que não vai demorar, nós estaremos juntos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à Irmã Sheila, muito obrigado a todos por estarem nos assistindo e até uma próxima.
Que Deus nos ajude, nos dê força e nos dê fé. Que possamos sempre estar ao lado dele. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.